Nessa videoaula daremos continuidade ao estudo das nossas medidas de tendência central, em que nesse momento falaremos sobre a média geométrica e a média harmônica. Bem, vamos começar definindo o que vem a ser a média geométrica. Para isso, então, dados n valores, um n que seja um número maior ou igual a 2, só é possível calcular a média geométrica de 2 ou mais valores, né? Então, se nós tivermos 2 ou mais valores reais não negativos, que eu vou representar por x1, x2, x3 até xn, define-se a média geométrica desses valores, que eu vou representar por g com a barra em cima, mas dependendo aí do livro que você pegue, você pode encontrar o livro chamando de MG, de média geométrica, ou só de G maiúsculo, que é média geométrica. Isso depende do autor, né? A notação vai depender do autor. Independente de como ele chame, a média geométrica desses n valores vai ser, você vai multiplicar todos os n valores e vai tirar a raiz nésima dele. Então vamos lá, média geométrica, multiplique todos os valores e tire a raiz nésima deles. Como assim? Se forem 2 valores, multiplica os 2 valores, tira a raiz quadrada. Se forem 3 valores, multiplica os 3 valores, tira a raiz cúbica. Se forem 4 valores, multiplica os 4 valores, tira a raiz quarta, e assim por diante. Desse modo, então, a gente pode dizer que a média geométrica, outra maneira de a gente representá-la, é como a raiz nésima do produtório, esse π maiúsculo quer dizer produtório, né? Do produtório de cada um dos xi, onde o i varia de 1 até n. Ou seja, você multiplica cada um dos xi de 1 até n e tira a raiz nésima deles. Bem, assim a gente pode dizer que a média geométrica corresponde à raiz nésima do produto desses n números. Multiplica os n números e tira a raiz nésima deles. Bem, com isso eu já trago um exemplo para nós podermos treinar esse assunto. Determine a média geométrica dos seguintes valores. No item A, eu quero a média geométrica do 2 e do 18. Bem, pelo que nós vimos, se eu tenho 2 valores, a média geométrica deles será a raiz quadrada do produto de x1 vezes x2. Então, isso será a raiz quadrada de 2 vezes 18, que dá então a raiz quadrada de 36, que é 6. Portanto, então, de maneira bem rápida, a gente percebe que a média geométrica de 2 e 18 vale 6. O item B, eu quero a média geométrica de 2, 4 e 8. Bem, como aqui nós temos 3 valores, a média geométrica será a raiz cúbica do produto desses 3 valores. Então, você vai pegar os 3 valores e multiplicar. Daí fica a raiz cúbica de 2 vezes 4 vezes 8. Isso é a raiz cúbica de 64. Como a raiz cúbica de 64 é 4, então a média geométrica é 4. Portanto, média geométrica de 2, 4 e 8 vale 4. No item C, eu tenho então 4 valores. 1/3, 1/6, 3 e 16. Como nós temos 4 valores, a média geométrica será o produto desses 4 valores tirado a raiz quarta. Então, você vai tirar a raiz quarta de 1/3 vezes 1/6 vezes 3 vezes 6. Dá para cancelar o 3 com o 3, o 6 com o 6. Vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Então, a média geométrica será a raiz quarta de 1. A raiz quarta de 1 é 1. Portanto, a média geométrica de 1/3, 1/6, 3 e 6 vale 1. O segundo exemplo. Seja x um número real positivo e considere as potências x, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta até x à décima. Então, nós temos aí 10 potências de x, desde o x elevado a 1 até o x à décima. Expresse em função de x a média geométrica entre essas potências. Vamos lá então. Se nós temos 10 valores, a média geométrica entre essas potências será a raiz décima
do produto desses 10 valores. Então você pega a raiz décima de x vezes x ao quadrado, vezes x ao cubo, vezes x à quarta, até x à décima, como a gente pode perceber. Dentro da raiz décima, nós temos um produto de potência de mesma base x. Repete a base x e soma os expoentes. Então vai ficar a raiz décima de x elevado a 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até mais 10. Somando o expoente de 1 até 10, a gente vai obter 55. Então, a média geométrica será a raiz décima de x elevado a 55. O que a gente pode fazer? Como 55 não é múltiplo de 10 e eu estou trabalhando com a raiz décima, eu vou quebrar o x elevado a 55 em x elevado a 50 vezes x elevado a 5. Bem, então vamos lá. A raiz décima de x elevado a 50 é x à quinta. Por que é x à quinta? Porque nós vamos simplificar o índice 10 e o expoente 50 por 10. Então vai ficar x à quinta. Aí fica como o x à quinta que está dentro da raiz não pode ser tirado da raiz porque é raiz décima. Então vai ficar x à quinta, raiz décima de x à quinta. O que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar o índice da raiz e o expoente por 5. O 10 e o 5 por 5. Então vai ficar a média geométrica é x à quinta vezes a raiz quadrada de x. Por que raiz quadrada de x? 10 dividido para 5 dá 2, por isso raiz quadrada. 5 dividido para 5 dá 1, então seria x elevado a 1, que é x. Desse modo, então, nós temos que a média geométrica de x, x ao quadrado, x ao cubo, até x à décima, ela vale x à quinta raiz quadrada de x. Bem, falado sobre média geométrica, vamos falar então agora sobre média harmônica. Bem, para nós falarmos de média harmônica, dados n números reais não nulos, esses n números reais não nulos, x1, x2, x3 até o xn, o que eu defino como média harmônica, que eu vou representar por esse H com esse traço em cima desses valores, é essa relação que a gente observa logo em seguida. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, eu estou representando a média harmônica por um H com um traço sobre ele. Mas dependendo do livro que você pegue, o livro pode chamar só de H maiúsculo, pode representar por MH, média harmônica, depende do autor. Então, como é que você vai pegar a média harmônica desses N valores? Primeiro, você vai pegar o inverso de cada valor. O que é o inverso de cada valor? 1 sobre ele. Por exemplo, o inverso de x1 é 1 sobre x1. O inverso de x2 é 1 sobre x2. O inverso de x3 é 1 sobre x3. Até o inverso de xn é 1 sobre xn. Pega o inverso de cada valor, soma e divide pelo total de valores. Como o total de valores é n, então você vai dividir por n. Tudo isso é elevado a menos 1. Então, repetindo, média harmônica. Pega o inverso de cada valor, soma, divide pelo total de valores, que é n. Tudo isso é elevado a menos 1. Pessoal, mas vamos lembrar que elevar a menos 1 é pegar o inverso. Então, o inverso da soma dos inversos sobre n, eu posso escrever isso como n sobre a soma dos inversos. Seria uma maneira mais prática de a gente calcular a média harmônica. Então, você pode calcular a média harmônica da forma como você preferir. Ou da forma anterior, que eu considero até mais longa, ou dessa forma última que eu coloquei, onde a média harmônica será n, que é o total de valores, sobre o inverso de cada um dos valores somados. Bem, dessa forma, a gente pode dizer que a média harmônica ela corresponde ao inverso da média aritmética dos inversos de x1, x2, x3 até xn. Por quê? Porque na hora que eu pego 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 até mais 1 sobre xn sobre n, eu estou, na verdade, calculando a média aritmética dos inversos.
Quando eu elevo a menos 1, eu estou pegando o inverso dessa média aritmética. Então, por isso que eu posso dizer que a média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos de cada um dos valores. Bem, prefiram, eu pelo menos acho mais básico, essa última fórmula, onde a média harmônica será n, que é o total de valores, sobre a soma dos inversos de cada valor. Vamos então pegar um exemplo para nós vermos como que eu posso utilizar essa média harmônica. Primeiro exemplo aí básico, determine a média harmônica dos seguintes valores. No item A eu quero 3 e 4. Bem, como nós temos aí apenas dois valores, então a média harmônica será 2, que é o total de valores, né, sobre 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. O x1 é 3, o x2 é 4, então vai ficar 2 sobre 1/3 mais 1/4. Essa soma de fração, a gente vai ter que tirar MMC. MMC de 3 e 4 é 12. Então vai ficar 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Então vai ser 2 sobre 4 sobre 12 mais 3 sobre 12, que dá 7 sobre 12. Então você tem 2 sobre 7 sobre 12. Divisão de fração. Repete a primeira, que é o 2. Multiplica pelo inverso da segunda, 12 sobre 7. 2 vezes 12 dá 24 sobre 7. Portanto, a média harmônica entre 3 e 4, ela vale 24 sobre 7. O item B, ele traz então três valores. O 1, o 3 e o 2, né? Que eu falei na ordem trocada. Bem, se eu tenho três valores, então a média harmônica será 3 sobre a soma dos inversos de cada um dos três. Bem, então essa média harmônica ficará 3 sobre 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, já que os três valores são 1, 2 e 3. Nessa soma de frações, MMC de 1, 2 e 3 é 6. Então você escreve o 3 de cima. O 1 seria 6 sobre 6. O 1 meio é 3 sobre 6. E 1/3 é 2 sobre 6. Somando, então, nós temos 11 sobre 6. Então, a média harmônica seria 3 sobre 11 sobre 6. Divisão de fração. Repete a primeira, que é o 3. Multiplica pelo inverso da segunda, 6 sobre 11. 3 vezes 6 dá 18 sobre 11. Portanto, então, a média harmônica de 1, 2 e 3 vale 18 sobre 11. O item C traz, então, 1/4, 1/3 e 1/2. De maneira parecida com o item B, como nós temos três valores, a média harmônica dele será 3 sobre 1 sobre o x1 mais 1 sobre o x2 mais 1 sobre o x3. Lembrando que o x1 é 1/4, o x2 é 1/3, o x3 é 1/2. Bem, agora vamos fazer de uma maneira mais prática. Pessoal, 1 sobre 1/4 é o inverso do 1/4, que é 4. 1 sobre 1/3 é o inverso do 1/3, que é 3. E 1 sobre 1/2 é o inverso de 1/2, que é 2. Então, com isso, a média harmônica ficará 3 sobre o inverso de 1/4, que é 4, o inverso de 1/3, que é 3, o inverso de 1/2, que é 2. Somando, então, no denominador, nós temos 9. Então, a média harmônica será 3 sobre 9. Simplificando por 3, dá 1/3. Desse modo, então, a média harmônica de 1/4, 1/3 e 1/2 vale 1/3. Quarto exemplo. Dados A e B números reais não nulos, mostre que a média harmônica entre A e B ela vale 2AB sobre A mais B. Bem simples, é só a gente aplicar a regra, a fórmula da média harmônica. Nós temos que a média harmônica entre dois valores será 2 sobre 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Só que o x1 é A e o x2 é B. Então a média harmônica ficará 2 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B. Bem, MMC de A e B, MMC de duas letras, é só multiplicar. Então vai dar AB o MMC. AB dividido para A dá B, B vezes 1 dá B.
AB dividido para B dá A vezes 1 dá A. Então a média harmônica ficará 2 sobre B sobre AB mais A sobre AB. Isso quer dizer então que vai dar 2 sobre A mais B, porque B mais A é a mesma coisa que A mais B, né? Sobre AB. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então fica 2 vezes o inverso de A mais B sobre AB, que é AB sobre A mais B. Então pega e multiplica por 2 e a gente chega onde eu queria demonstrar que a média harmônica de A e B será 2 vezes AB sobre A mais B, como então a questão pedia para a gente demonstrar. Ou seja, a média entre esses dois valores, 2AB sobre A mais B. Dessa forma, a gente finaliza essa videoaula, onde nós trabalhamos a média geométrica e a média harmônica de uma sequência de valores.